Olá, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês, meus irmãos? Sejam todos muito bem-vindos a este canal, ok? Queridos, nesta oportunidade nós vamos trabalhar a passagem de Mateus 24:31 que diz: E ao forte som de trombeta ele enviará os seus anjos, e eles reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, desde uma extremidade dos céus até a outra. Bom, e aqui nós vamos pautar o nosso tema. Quem são os escolhidos aqui reunidos pelos anjos? São os judeus da nação de Israel, ou esses escolhidos são cristãos da igreja? Em outras palavras, os escolhidos aqui é a nação de Israel, ou os escolhidos aqui reunidos pelos anjos após a grande tribulação é a igreja? Bom, é em cima deste tema pergunta que nós vamos aqui construir este vídeo. E para você que gosta de escatologia, mas tem dificuldade em entender certas palavras, certos temas, então eu aconselho você a assistir este vídeo na íntegra. Tá bom? Você que é amante da escatologia, você que tem vontade de se aprofundar na escatologia, mas digamos, você não tem bons livros, mas você tem sede. Então eu quero dizer que você está no canal certo e você está escutando o professor certo. Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro, tá bom? E você está no meu canal e seja muito bem-vindo. Então vamos lá, meus queridos. De acordo com os irmãos pré-tribulacionistas, os escolhidos aqui em questão, eles são exatamente a nação de Israel. De acordo com os irmãos pré-tribulacionistas, que está fazendo um pouco de sol e eu estou procurando aqui. De acordo com os irmãos pré-tribulacionistas, os escolhidos aqui em questão é a nação de Israel. Na interpretação pré-tribulacionista, o que nós temos aqui é a reunião dos judeus que foram espalhados pelo mundo inteiro no período da grande tribulação, que sofreram a perseguição do anticristo. Então, de acordo com os escolhidos aqui em questão são judeus que resistiram às atrocidades do anticristo e que sofreram as perseguições do anticristo e foram espalhados pelo mundo inteiro. E então eles são vistos aqui a serem reunidos pelos anjos para voltarem, por assim dizer, para a Terra Santa. Essa é a interpretação dispensacionalista pré-tribulacionista. Ok, meus irmãos? Esta é a interpretação. E quando você pergunta para eles ainda, e como é que você vai provar que os escolhidos aqui são judeus? Então ele vai, estou procurando uma posição melhor aqui, então ele vai levar você para o Antigo Testamento. Ouça bem e preste bem atenção. Quando você pergunta para um pré-tribulacionista qual é a prova que ele tem a dar, a oferecer, de que os escolhidos ou eleitos aqui, reunidos pelos anjos, após a grande tribulação, é a nação de Israel, são os judeus ou o povo judeu, então ele vai te levar para as páginas do Antigo Testamento. Então, perceba que nós temos aqui uma leitura no Novo Testamento, mas quando você pede uma prova para eles, então eles não vão encontrar uma prova dentro do Novo Testamento, aqui é onde eu já chamo a sua atenção,
eles não vão encontrar uma prova dentro do Novo Testamento de que a expressão eleitos ou escolhidos faça referência à nação de Israel, tá bom? Prenda bem a sua atenção nisso que eu estou lhe dizendo. Os dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, são incapacitados de provar dentro das páginas do Novo Testamento que os escolhidos ou eleitos aqui reunidos pelos anjos após a grande tribulação, eles são incapacitados dentro do Novo Testamento de provar, de demonstrar que os escolhidos aqui em questão são judeus, é a nação de Israel. Então, para isso, eles vão ter que recorrer ao Antigo Testamento. E aí aqui eu quero dizer para você que é óbvio que nas páginas do Antigo Testamento a expressão eleitos ou escolhidos é uma referência aos judeus. E por que não dizer à nação de Israel, principalmente aos judeus fiéis à Torá de dentro da nação de Israel. Eu quero ler algumas passagens para você, porque são inúmeras no Antigo Testamento, mas vou ler algumas. Isaías 66, 22. O que Isaías diz? Isaías capítulo 66, versículo 22. 66, 22. Porque como os novos céus... Será que é Isaías 66, 22 mesmo? Vamos ver aqui, né? Isaías 66, vou aventurar. Não é. Vou pegar para Salmo 105. Fica mais fácil para a gente não perder tempo. Eu vou ler aqui apenas para oferecer para vocês uma prova, tá bom? Mas já dizendo para você, como eu disse, que o termo escolhido ou eleito nas páginas do Antigo Testamento sempre faz referência aos descendentes físicos de Abraão, à nação de Israel, aos judeus, sempre. Salmo 105, 6, é o que diz aqui. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ok? Quero ler mais uma outra passagem aqui, ó. Versículo 43. Tirou dali seu povo com alegria e seus escolhidos com regozijo. Mais uma passagem eu vou ler aqui, 106:5. Para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Basta a leitura destes 3 versículos para ficar demonstrado que escolhidos ou eleitos nas páginas do Antigo Testamento sempre será uma referência à nação de Israel, aos judeus, ao povo hebreu, ok? Agora, veja bem, eu fiz a leitura, a minha pergunta foi formulada assim: quem são os eleitos reunidos pelos anjos em Mateus 24, 31. Repito, quem são os eleitos ou escolhidos reunidos pelos anjos após a grande tribulação na passagem de Mateus 24, 31. Aí os eles respondem que são judeus, mas vão para o Antigo Testamento. É válida esta resposta? Ela não é válida. E eu vou lhe dizer por quê. Primeiro, a leitura foi feita num documento cristão. Faz diferença, professor? Faz diferença. Faz diferença sim. A leitura em Mateus 24, 31 está dentro de uma ótica cristã. A leitura, repito, que eu fiz em Mateus 24, 31, que fala sobre os escolhidos que são reunidos pelos anjos após a grande tribulação na parousia de Cristo, está dentro do Novo Testamento. Então, requer, queridos, primeiramente que eu procure dentro do Novo Testamento a expressão escolhidos ou eleitos. E a quem ela se refere? E dentro das páginas do Novo Testamento, aqui eu já chamo a sua atenção,
sempre esta palavra escolhido ou alternativa eleitos, sempre, irmão, ela vai apontar para a igreja, para os cristãos. Assim como no Antigo Testamento, eleitos e escolhidos sempre vai apontar para a nação de Israel, para os judeus, para os hebreus, para a descendência física de Abraão. Da mesma forma, no Novo Testamento, a expressão, a palavra eleitos ou escolhidos, sempre vai apontar para os cristãos, para a igreja. Aí aqui nós vamos chegar num ponto. Se assim é, professor, como é que eu vou fazer uma correta exegese? Querido, a exegese corretamente feita, você tem que buscar a referência mais próxima que tem do texto que você leu. Vou te explicar. Por que que você vai para o Antigo Testamento buscar o sentido de eleito, de escolhido, nas páginas do Antigo Testamento? Por que que você vai para lá se você tem referências abundantes no Novo Testamento na palavra escolhidos? Então, este é o princípio da exegese sadia. Primeiro, quando a gente vai interpretar um texto, irmão, a gente tem que interpretar, começar pelo que está mais próximo do texto. Se eu não encontrasse uma palavra, por exemplo, eu estou aqui em Mateus 24:31, e se em todo o Novo Testamento eu não encontrasse uma outra referência a escolhidos ou eleitos, aí sim, irmãos, eu teria que buscar no Antigo Testamento. Por quê? Porque no Novo eu não escolhi. Eu não encontrei. Então eu teria que ir para o Antigo Testamento. Mas já que eu tenho no Novo Testamento, por que que primeiro eu tenho que ir no Antigo, quando eu tenho no Novo? E o escrito que eu li é Novo Testamento, não é Antigo Testamento. Ok? Esta é a primeira observação, é a primeira regra para uma exegese. Tá bom? Então vamos lá. E eu vou começar aqui por Mateus, o próprio Mateus. Já que Mateus foi quem falou em escolhidos ou eleitos, eleitos, ó, no grego nós lemos aqui, ó, eklektos, que vem de eklektos, eleito. Então eu pergunto para Mateus, Mateus, quando você escreveu assim, eklektos, que vem de eklektos, eleito ou escolhido, o que é que você tinha em mente, Mateus? E eu tenho certeza que ele vai responder. Vamos aqui para algumas passagens de Mateus. Vamos ver quem são os escolhidos em Mateus. Mateus capítulo 20, versículo 16. Eu quero chamar aqui a sua atenção. 20, versículo 16. Olha o que Mateus diz aqui. Ó. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. No grego é klektoi, escolhidos. Agora, eu pergunto para você, meu querido. Quem são os escolhidos aqui? Eu perguntei para Mateus. E Mateus me levou aqui para 20:16. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quem são os chamados aqui? Bom, num contexto, vamos dizer, judaico, cristão, num contexto mais próximo ali dos dias do escritor, chamados aqui quem são? É o povo judeu. E escolhidos quem são? São aqueles que dentro do judaísmo aceitaram a Jesus Cristo. Exemplo, os discípulos de Jesus eram judeus, mas eles não eram apenas judeus, eles eram judeus e escolhidos. Eles foram chamados e escolhidos. Percebe aí a diferença entre chamados e escolhidos? A nação de Israel foi chamada, mas apenas poucos dentro da nação chamada foram escolhidos. Então, esse é o sentido judaico, ou se preferir judaico-cristão. Ampliando mais, quem são chamados? Vamos aqui, quem são chamados? Todo o mundo, ele é chamado. Mas poucos são os escolhidos. Então, ampliando aqui o sentido,
Quem são chamados aqui são todas as pessoas do mundo. Não importa a sua nação. O Evangelho chama a todos. E quem são os escolhidos? São escolhidos de todas as nações que obedecem ao Evangelho de Cristo. Resumindo, quer você pense num sentido mais restrito, chamados para a nação de Israel, escolhidos do meio da nação de Israel, quer você pense chamados em geral, chamados de todas as nações e escolhidos de todas as nações, o resultado será o mesmo. Escolhidos aqui nós temos cristãos. Ok? Mateus, a primeira vez que ele usa esse termo escolhidos, que nós estamos lendo aqui, Mateus 20,16, ele usa no sentido de cristão. Chamados são judeus, escolhidos são cristãos, pessoas que de dentro do judaísmo aceitaram a Jesus Cristo. Em outras palavras, os escolhidos aqui é a igreja. E eu faço parte desses escolhidos. Você faz parte desses escolhidos. Dada a explicação, então nós vamos continuar vendo aqui quem são os escolhidos para Mateus. Eu perguntei para Mateus, né? Vamos aqui, Mateus 22,14. Vamos aqui ver mais uma ocorrência. 22,14. O que ele diz aqui? Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É repetido aqui, a mesma frase. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Quem são os escolhidos aqui para Mateus? São cristãos, pessoas que seguem a Jesus Cristo. Ainda que eles tenham vindo da nação de Israel, todavia eles não são mais judeus por religião, eles são cristãos, são seguidores de Cristo. Em outras palavras, os escolhidos aqui é a igreja. Ok, meu irmão? Então vamos continuar aqui a nossa busca aqui. Mateus 24, 22. Vamos ver o que nós lemos aqui. 24, 22. 24, 22. O que diz? Se não fossem abreviados aqueles dias, a humanidade inteira não sobreviveria. Mas aqueles dias serão abreviados por causa dos escolhidos. Quem são os escolhidos aqui, irmãos? Mais uma vez, nós temos cristãos. Você sabe o que o autor está dizendo aqui? Eu vou levar a tua visão aqui para o primeiro século. O que nós temos aqui é a tribulação que se abateu sobre a nação de Israel no ano 70. Embora nós possamos duplicar do ponto de vista futurista, escatológico, futurista, nós possamos ainda continuar vendo a nação de Israel aqui sendo perseguida pelo anticristo nos últimos dias no futuro, conforme vê a escola futurista e assim por diante. Mas eu estou te dando aqui uma interpretação histórica. O que Jesus está tendo em mente aqui, o discurso de Jesus aqui, ele olha para a tribulação que caiu sobre a nação de Israel ali, que culminou na destruição da cidade de Jerusalém e do templo em 70. E o que o autor está dizendo aqui é que a nação de Israel não pereceu por causa dos escolhidos que havia na nação. E quem eram os escolhidos? A igreja. Havia certos convertidos na nação, irmãos. E por causa dos cristãos que havia na Palestina, por causa dos cristãos, a nação não pereceu. Porque os escolhidos aqui em questão são cristãos. E foi por causa dos judeus convertidos a Jesus Cristo, foi por causa deles que a nação de Israel não pereceu. Ali em 70. Vou repetir a leitura. Se não fossem abreviados aqueles dias, a humanidade, aqui ele diz a humanidade, certo? Mas no grego está toda a carne, ó, toda a carne que diz assim, ó, passa sarx, toda a carne, tá bom? E toda a carne aqui, no contexto aqui, toda a carne judaica. Isso é o que o autor tem em mente, tá bom? Ó, passa sarx, toda a carne. O que o autor está dizendo é o seguinte: toda a carne da nação de Israel teria perecido pelas mãos dos romanos.
se não fosse a presença dos cristãos, dos eleitos. E foi somente por causa dos eleitos da nação, ou seja, dos cristãos, que a nação inteira não pereceu. Então, os eleitos aqui em questão aqui são cristãos, irmãos. Na visão de Mateus é isso. Vamos prosseguir. Versículo 31 foi o que nós lemos, tá bom? Agora, nós vamos aqui, já que eu demonstrei para você que os eleitos, no grego eklektoi, são os cristãos, vamos aqui passar então para Marcos. Eu acho interessante nós lermos também Marcos, já que ele traz o mesmo discurso. Marcos 13 e 27. O que ele diz? E então ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos. Os seus escolhidos, do grego eklektos, dos quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Veja que o paralelo em Marcos é igual ao de Mateus. Então, quem são os escolhidos ou eleitos em Marcos? São cristãos. Assim como eu provei para você no Evangelho de Mateus, que Mateus sempre usa esse termo eleitos ou escolhidos para a igreja, para os cristãos, para convertidos a Jesus Cristo, não é diferente em Marcos. Vamos lá? O Marcos, deixa eu ver aqui. Olha o que ele diz, Marcos 13. Olha aqui, Marcos 13, 20. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, carne alguma se salvaria, mas por causa dos eleitos por ele escolhidos, ele abreviou aqueles dias. Quem são os eleitos escolhidos por Cristo? Quem são? São os cristãos. São os cristãos. Aqui não é a nação de Israel, irmãos. Aqui não é a nação de Israel, embora, historicamente falando, estejamos aqui visualizando a tribulação que se abateu sobre a nação de Israel no ano 70, que culminou, repito, na destruição da cidade e do templo. Isso aconteceu em 70. E esse cerco contra a nação de Israel se deu desde o ano 66 a 70. Por 3 anos e meio, a nação ela foi cercada pelos romanos, ela foi atribulada, se abateu. A maior tribulação até a época de 70 foi a maior tribulação que Israel enfrentou na história. Tá bom? E os eleitos aqui em questão, que não é a nação, os eleitos são cristãos, vindos do judaísmo, convertidos a Jesus Cristo. E no sentido mais amplo, como eu lhe falei, os eleitos aqui são pessoas de todas as nações. Assim como os chamados são pessoas de todas as nações, os eleitos que vêm do meio dos chamados de todas as nações são também de todas as nações. Então, quer você veja por um sentido, quer por outro, o resultado vai dar sempre no mesmo. Eleitos ou escolhidos são cristãos. Então eu estou aqui fazendo um apanhado versículo por versículo, tá bom? Para você entender que os eleitos reunidos pelos anjos, ali em Mateus 24, 31, e o seu paralelo em Marcos 3, 27, e ele enviará os seus anjos com forte clamor de trombeta, os quais reunirão seus eleitos ou escolhidos desde os 4 cantos da terra até as extremidades dos céus. Ali não está em foco a reunião da nação de Israel, a reunião dos judeus. E sim está em foco a reunião, o ajuntamento da igreja. Por que eu sei disso? Porque o termo eleitos ou escolhidos nas páginas do Novo Testamento sempre aponta para os cristãos e nunca para a nação de Israel. Vamos aqui prosseguir aqui. Marcos 13, 20 e agora 22. O que diz? Porquanto vão se levantar cristãos e falsos profetas, falsos cristos, falsos profetas, e eles realizarão milagres e maravilhas para enganar, se possível, também os eleitos. Ora, quem são os eleitos aqui? Quem são os eleitos aqui? São cristãos. Você mesmo, irmão, que está me ouvindo, quantas e quantas vezes você não usou esta passagem para dizer que nos últimos dias
virão falsos cristos e falsos profetas, que, se possível, enganariam até os escolhidos. E aí, quando você fala em escolhidos, você pensa na igreja. Você sabe disso. Você já leu isso aqui muitas vezes. E quando você lê a expressão eleitos ou escolhidos, você pensa nos eleitos da igreja. Você não pensa na nação de Israel. Guarde bem isso na sua mente. Bom, o apóstolo Paulo, em Romanos 8,33, eu quero ler aqui para você. Olha o que ele diz aqui, ó. Tá bom? Romanos 8,33. Eu não vou ler todas as passagens no Novo Testamento que traz a expressão eleito ou escolhido. Apenas alguns, assim como eu também não li todos no Antigo Testamento. 8,33, olha o que diz Paulo. Quem levantará acusação contra os eleitos de Deus? Contra os eleitos de Deus. No grego, eklekton, eleitos. Quem são os eleitos de Deus aqui que Paulo fala? É a igreja. E você concorda? É a igreja. Ok? Colossenses 3,12. Olha o que ele diz aqui. Colossenses 3,12. Vamos ver aqui. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de sincera compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Quem são os eleitos de Deus aqui em Colossenses 3,12? É a igreja. E por que lá em Mateus 24 e versículo 31, eleitos ali não é a igreja? Essa é a minha pergunta para você, pré-tribulacionista. Por que o próprio Mateus usou em todas as ocorrências, a palavra eleito em todas as ocorrências, refere-se a cristãos, a igreja. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E você reconhece que os escolhidos aí é a igreja. Mas quando chega lá em Mateus 24, 31, aí você, de forma arbitrária, eu estou falando para você, pré-tribulacionista, aí você, de forma arbitrária, diz, não, peraí bem. Em todos os momentos, em outros momentos, Mateus usou a palavra eleitos no sentido cristão. Mas aqui em Mateus 24, 31, não. Aqui é no sentido judaico, aqui são judeus. Você não acha que você está usando 2 pesos e 2 medidas? Você não acha, pré-tribulacionista, que você está sendo arbitrário na sua interpretação? Você está sendo arbitrário. Você está usando 2 pesos e 2 medidas. Quando você vai buscar o sentido da palavra eleitos ou escolhidos no Antigo Testamento, você está sendo desonesto. Por quê? Porque você não vai buscar no Novo Testamento quando, na verdade, no Novo Testamento tem. E por que você não vai buscar o sentido da palavra eleitos ou escolhidos no Novo Testamento? Você não vai, sabe por quê? Porque isso vai derribar a tua tese pré-tribulacionista e dispensacionalista de que os eleitos ali é a nação de Israel. Você não vai buscar o sentido para eleitos ou escolhidos no Novo Testamento porque você sabe que sempre aponta para a igreja, para os cristãos. E como você sabe que sempre eleitos e escolhidos no Novo Testamento refere-se à igreja, aos cristãos, então você pula para o Antigo Testamento, onde eleitos ou escolhidos sempre aponta para a nação de Israel. Aí você, de forma desonesta, você dá um sentido anacrônico, ou seja, fora de época, fora de contexto, para Mateus capítulo 24, versículo 31. Repito, a sua interpretação pré-tribulacionista para Mateus 24, 31, de que escolhidos ali é a nação de Israel, ela é uma interpretação anacrônica, descontextualizada. Quando você pula para o Antigo Testamento, você está sendo anacrônico. Você está sendo desonesto intelectualmente, exegeticamente. Para sermos honestos, nós temos que pegar o sentido da palavra eleitos. Eu não li num documento cristão, eu não estou no Novo Testamento, Mateus não é um escrito do Novo Testamento. Então, para eu ser honesto para os meus ouvintes, para os meus leitores, eu tenho que procurar o sentido da palavra eleitos é dentro do Novo Testamento. Repito, somente se em todo caso não encontrasse é que eu poderia ir para o Antigo Testamento. E mesmo assim ainda não era garantido que o sentido de eleitos no Antigo Testamento fosse transportado para eleitos em Mateus 24, 31.
Por quê? Porque eu sei que no Antigo Testamento eles são judeus. E mesmo que eu não encontrasse outro uso da palavra eleitos fora de Mateus 24:31 no Novo Testamento, ainda assim o contexto vai me levar a ver que os eleitos e escolhidos, ou escolhidos ali em Mateus 24:31, é a igreja, são cristãos. Ok? Então vamos aqui. Romanos 8:31, Colossenses 3:12. Vamos lá. Em 1 Timóteo 5:21, o termo eleição, eleitos, está ligado a anjos. Tá bom? É bom que se tenha em mente isso. Tem outras passagens no Novo Testamento, eu quero ler bem aqui. 2 Timóteo 2:10. Eu vou ler aqui para você. Vamos ver o que diz aqui. 2 Timóteo 2:10. O que se diz aqui? Ocorre então que numa grande casa existem não somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns para honra e outros para a desonra. Não, versículo 10, eu errei aqui. Tudo suporta por esta razão, pelo bem dos eleitos, para que eles também obtenham a salvação que há em Cristo Jesus com alegria eterna. Tudo suporto por causa dos eleitos. Há quem, eu vou ser muito honesto aqui, há quem pense que os eleitos aqui é a nação de Israel. Há quem pense que Paulo está dizendo o seguinte: tudo sofro por causa dos eleitos, ou seja, da nação de Israel. Pelo bem dos eleitos, para que eles também obtenham a salvação que há em Cristo Jesus. Esse sentido, irmãos, ele é possível. É possível realmente que aqui, em 2 Timóteo 2:10, é possível, entenda a minha palavra, é possível que os eleitos aqui, é possível que Paulo tenha em mente aqui a nação de Israel, os judeus, ainda não convertidos a Jesus Cristo. Isso é uma interpretação possível. Mas boa parte entende que os eleitos aqui são exatamente cristãos. Que Paulo está dizendo que tudo sofre por causa dos cristãos. Tá bom? Dos eleitos. Tudo suporta por esta razão. Pelo bem dos eleitos. Eu vou começar aqui do versículo 9. Por ele sofro até prisão, como se eu fosse um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Tudo sofro, tudo suporto por esta razão, pelo bem dos eleitos, para que eles também obtenham a salvação que é em Cristo Jesus, com glória eterna. Tá bom, meus irmãos? Então, neste ponto aqui, eu quero dizer para vocês que é possível que o termo eleitos aqui seja a nação de Israel. E vamos partir aqui desta ideia. Olha aí, professor, eleitos aí é a nação de Israel. Então nós temos então uma passagem que comprova que os eleitos ali, em Mateus 24:31, é a nação de Israel. Não. Se esta passagem de 2 Timóteo 2:10, eleitos aqui é a nação de Israel, é a única no Novo Testamento. Se. Viu? É a única. Aí você vai ter contra dezenas de versículos onde eleitos é a igreja. Se 2 Timóteo 2:10, eleitos aqui é a nação de Israel, todavia, pela citação em termos de número, ainda assim você vai perder, porque as outras ocorrências, todas as outras ocorrências, eleitos é a igreja. Com exceção também de 1 Timóteo 5:21, que o termo eleição ou escolhidos está associado a anjos. Você percebe aí? Enquanto eu poderei ter uma citação em 2 Timóteo 2:10, que eleitos é a nação de Israel, por outro lado eu também tenho 1 Timóteo 5:21, onde os anjos são chamados anjos eleitos, ou seja, os eleitos ali em 1 Timóteo 5:21, quem são? São anjos. Então, se eu posso, irmão, a partir, com base em 2 Timóteo 2:10, eu posso, veja bem, se eu posso pegar os eleitos aqui, e eleitos aqui é a nação de Israel, ou judeus, em 2 Timóteo 2:10, e eu transportar esse sentido para Mateus 24:31, só porque eleitos em 2 Timóteo 2:10 é a nação de Israel, eu também posso pegar o sentido de eleitos, que são anjos, e botar para Mateus 24:31.
Não, professor, não pode. Não pode por quê? Em 1 Timóteo 5,21, os eleitos eles são anjos. Não, professor, mas não pode, pois é a mesma questão. Também eu não posso pegar o sentido de 2 Timóteo 2,10, que eleitos provavelmente seja a nação de Israel, e colocar em cima de Mateus 24,31 e fazer eleitos ali ser a nação de Israel. Não, não. Vamos respeitar o contexto. Eleitos em Mateus 24,31 é a igreja, são cristãos. E o que nós temos ali é a reunião dos eleitos da igreja, dos cristãos, pelos anjos. Ok, meus irmãos? Então vamos aqui. Tito 1,1. O que ele fala aqui? Ó? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, conforme a fé dos eleitos de Deus. Quem são os eleitos de Deus aqui? São os cristãos. Você sabe disso. 1 Pedro 1, 2. Olha o que ele diz aqui. Ó. 1 Pedro 1, 2. O que Pedro diz aqui? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, que são peregrinos da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo o pré-conhecimento de Deus, o Pai, pela santificação efetuada pelo Espírito Santo, para a obediência e para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Quem são os eleitos aqui? Em 1 Pedro 1, 2. Quem são? É a igreja. São cristãos. São cristãos. Então, o mesmo sentido que nós temos aqui de eleitos, na passagem de Pedro, é o mesmo de Mateus 24, 31. Ok, meus irmãos? Aí nós temos ainda aqui Apocalipse 7, 14. Olha o que diz aqui. Ó. Apocalipse, capítulo 17 e versículo 14. Vamos ver como é que a gente lê aqui. Estes farão guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Com ele igualmente serão vitoriosos os que são chamados, eleitos e fiéis. Quem são os eleitos em questão aqui? É a igreja, irmão. São os cristãos que estarão na companhia do Cordeiro. Quando o Cordeiro vier para derrotar o sistema iníquo do anticristo, estará com o Cordeiro, os eleitos, os chamados, os fiéis, a igreja. Está bem aqui. E o sentido que nós temos aqui de eleitos para a igreja é o mesmo sentido de Mateus 24, 31. Ok, meus queridos? Então, nós temos ainda em Lucas, vamos aqui, 18, 7. Eu vou ver se dá tempo para a gente ler tudo. Lucas 18, 7. Lucas capítulo 18. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Quem são os escolhidos aqui em Lucas 18, 7? São os cristãos. São os cristãos. Ok? Então, queridos, nós temos mais passagens aqui, muitas outras passagens, mas eu não li todas. Então, volto a dizer, é uma interpretação desonesta, anacrônica, fora de contexto, exegeticamente falaciosa, trazer o sentido de eleitos ou escolhidos no Antigo Testamento, que aponta para a nação de Israel, e colocar em Mateus 24, 31, como se o sentido fosse o mesmo, de eleitos, ou seja, eleitos ali em Mateus 24, 31 fosse a nação de Israel. Não é. O que está em foco ali, os reunidos dos quatro ventos, das quatro partes da terra, as extremidades dos céus, os reunidos pelos anjos ali, é a igreja espalhada por todos os quatro cantos da terra. Naquele momento ali, Cristo deixa o céu, diz Mateus, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e todas as tribos da terra de Israel, se lamentarão viu o Filho do Homem em nuvens, com poder e grande glória. E ele, Cristo, enviará os seus anjos, com forte clamor de trombeta, os quais reunirão os seus eleitos, os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Então está em foco a reunião dos eleitos da igreja.
na segunda vinda de Cristo, que acontecerá depois da grande tribulação. Ok, meus irmãos? Outra coisa aqui que eu quero também esclarecer neste ponto, depois eu farei um vídeo sobre isso, geralmente ensina-se que Jesus ele voltará para arrebatar a igreja para o céu. Será, irmãos? Será? Eu vou tratar disso em outro vídeo, tá bom? Mas a minha pergunta é, será que é verdade esse discurso aí que diz que Jesus voltará para tirar a igreja deste mundo, levar para a igreja habitar no céu por 7 anos, por 3 anos e meio, ou por 1000 anos, conforme os adventistas? Será que esse discurso ele é verdadeiro? E ainda tem mais, os amilenistas, eles dizem que Cristo virá para resgatar, ou seja, arrebatar sua igreja para morar no céu, sei lá por quanto tempo, para sempre. Será que este ensino ele é verdadeiro nas páginas do Novo Testamento? Será que o Novo Testamento ensina realmente isso, que Cristo voltará para buscar sua igreja, para tirar sua igreja deste mundo, para levar para o céu? Isso fica para um próximo vídeo, ok, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.